bebeu uma água, respirou um pouco, então volta aqui comigo para a gente continuar estudando a função de planejamento. Gente, no bloco passado a gente matou ali o estudo sobre planejamento estratégico. Vem ver comigo esse esquema aqui, que ele vai te ajudar muito a lembrar as características do planejamento estratégico. Primeira característica, ele é um processo de adaptação ao ambiente mutável. Lembra que a gente falou sobre isso? O planejamento estratégico ele está sempre olhando ali para o ambiente, né? O que está acontecendo ali no ambiente? Ele tem essa orientação para o futuro, para o longo prazo. Ele é compreensivo, ou seja, ele envolve toda a organização. No planejamento estratégico, essa busca pelo consenso, de entender ali o que está acontecendo, de estimular a aprendizagem organizacional, e é um processo contínuo. A gente conversou sobre isso, né? Todo planejamento, na verdade, é um processo contínuo. Ele não se acaba, não é estático. Você vai executando, vai aprendendo mais e aí vai adaptando o seu planejamento. Então essas são as características do planejamento estratégico. Vamos conversar agora sobre o planejamento tático. Quais são as características do planejamento tático? Ele é elaborado pela média de administração, ali em nível gerencial, né? Envolve uma unidade organizacional, ou seja, um departamento, uma divisão. Então, diferente aí do planejamento estratégico, que envolve toda a organização, no planejamento tático eu tenho ali um alcance de um departamento, um setor específico. Outro ponto, ele é orientado para o médio prazo, então enquanto o planejamento estratégico tem um foco no longo prazo, o planejamento tático enfatiza o médio prazo. Segundo Chiavenato, os planos táticos são elaborados pela área de produção, marketing e finanças, então é sempre essa orientação para departamentos, né? Departamento de produção, departamento de marketing, departamento de finanças, né? No plano de produção, a gente vai envolver métodos e tecnologias necessárias para que as pessoas realizem seus trabalhos, o arranjo físico do trabalho, os equipamentos necessários. Então imagina aí uma indústria, né? Qual seria o plano de produção? Você definir quais vão ser as máquinas utilizadas, qual vai ser a quantidade a ser produzidas, quantos empregados vão ser necessários para operar essas máquinas. Então tudo isso é feito aí no plano de produção. Vamos ter os planos financeiros que vão identificar, né, a captação e aplicação do dinheiro, ou seja, como você vai captar dinheiro, como vai emprestar, vai gerar caixa, vai fazer vendas e como você vai utilizar esse dinheiro. Os planos de marketing que vão estar orientados para a área de vendas, né? O que você precisa para vender e para distribuir seus serviços. E também os planos de recursos humanos, que se relacionam com recrutamento, seleção das pessoas, né? Você vai precisar de quantas pessoas? Vai ter que contratar, vai ter que substituir, vai ter que aumentar o quadro de pessoal? Isso é feito no plano de recursos humanos, que é um tipo de planejamento tático. Além desses planejamentos, temos também as políticas. Políticas também são um exemplo, né, de planejamento tático. As políticas elas constituem exemplos de planos táticos que funcionam como guias gerais de ação, além de contribuírem para a tomada de decisão. As políticas constituem afirmações genéricas baseadas nos objetivos organizacionais e visam oferecer rumos para as pessoas dentro da organização. Então, qual é a nossa política, por exemplo, em relação à discriminação? A empresa pode ter uma política lá descrevendo, olha, nós temos um código de conduta, né, de comportamento que veda discriminação em razão de raça, de cor, de orientação sexual. Então, uma vez que o empregado faça um ato discriminatório, né, tenha uma conduta discriminatória, você, baseado na política, você pode, por exemplo, até mesmo demitir esse empregado. Falar, olha, nossa política em relação à discriminação por raça, credo, sexo, orientação sexual, enfim, é muito clara. Ela veda esse tipo de conduta discriminatória, né? Então as políticas servem para isso, para definir ali um guia de ação. Os empregados, ao conhecer as políticas da empresa, vão entender como devem se comportar. E aí, claro, né, se não se adequarem às políticas, podem até sair da organização, sair da empresa. Tá bom? Então as políticas têm esse papel, é um exemplo de plano tático. E aí temos também os planos operacionais, que são voltados para o curto prazo e eles se preocupam com o que fazer e como fazer, com as atividades cotidianas, com a rotina ali. Então, o planejamento operacional, gente, é aquele planejamento ali do dia a dia, né? Da execução das atividades em si. Você define exatamente, poxa, o que eu vou fazer hoje? Né? Como eu vou fazer essas atividades hoje? Então, é um planejamento ali de curto prazo para resolver rotinas, resolver atividades pontuais.
ele é muito voltado para a eficiência. Aqui alguns exemplos de planos operacionais. Nós temos os procedimentos que vão detalhar os métodos, né, de como você realiza alguma atividade. Vamos ter os orçamentos, que são planos operacionais relacionados a dinheiro. O orçamento, por exemplo, para a aquisição de uma máquina, né? Esse é um exemplo de plano operacional. Aí você vai ter os programas ou programações que vão associar atividades a serem realizadas a um determinado tempo. Então, quando a gente fala, por exemplo, qual é o programa, a programação do congresso de administração. O que você está fazendo? Você está definindo, no primeiro dia do congresso vai ter a palestra do João, depois a palestra da Maria, né? Depois a palestra do Fernando. Então, quando você faz esse tipo de organização de atividades em um determinado período, em um determinado tempo, esse é um exemplo de plano operacional. Você está associando ali atividades a serem feitas, né, em determinados horários. Esse é um exemplo de programa ou programações, né? Programas ou programações é um exemplo de plano operacional. Temos também os regulamentos, que são planos operacionais que normatizam o comportamento das pessoas na organização. Os regulamentos, gente, eles têm aí eles são bastante similares com as políticas, só que as políticas elas são mais gerais. Você traz ali princípios, né? Você define, por exemplo, a gente não vai aceitar comportamentos discriminatórios. Então você deixa uma questão mais ampla. Regulamento é algo mais pontual. Por exemplo, você não vai é vedado atrasos superiores a 15 minutos, por exemplo. Então você define algo bem pontual assim. Você define um comportamento. Olha, os empregados que se atrasarem mais de 3 vezes por mês vão ter desconto em folha. Então você vai definir algo bem pontualmente, né? Essas circunstâncias são os regulamentos e é um exemplo também de plano operacional. Beleza? Então, procedimentos, orçamentos, programas e regulamentos são aí os principais planos operacionais. Sintetizando aqui, esquematizando tudo, todas as características de cada um dos tipos de planejamento. Então, mais um aqui, print para você pegar, né? Porque isso vai te ajudar demais na hora de resolver as questões. Tira o print, anota no caderno ou olhe lá no seu material PDF, porque vai te ajudar bastante a resolver as questões. Vamos aqui praticar. A DM Express é assim, aprendeu a teoria direto para as questões para gabaritar a sua prova, não é isso? FGV e IBGE Analista 2016. O planejamento como função administrativa pode ser aplicado segundo formas e metodologias distintas nas organizações. Nesse sentido, segundo sua abrangência e temporalidade, pode ser classificado segundo 3 níveis organizacionais. Gente, quais são os tipos de planejamento? Estratégico, prático, não é isso. Estratégico, tático e operacional. Perfeito, esses são os tipos de planejamento. Estratégico, tático e operacional. Não existe planejamento teórico aqui, nada de horizontal. Gabarito é mesmo B de bola. Mais uma questão, o planejamento tático é aquele que ocorre no nível institucional e que prevê um mapeamento ambiental. Gente, qual é o planejamento que é feito no nível institucional, no nível estratégico e que prevê essa orientação aí para o ambiente? Não é o planejamento tático, é o planejamento estratégico. Então aqui o enunciado misturou as características dos tipos de planejamento, por isso ele está errado. Mais uma questão, FGV e IBGE Analista 2016. O processo de planejamento de uma organização deve se orientar pelo estabelecimento dos meios necessários para a realização dos objetivos organizacionais traçados para o período de vigência do plano. Nesse processo, vamos ver, alternativa A, o nível estratégico trata das decisões relacionadas às unidades administrativas. Gente, foco em unidade administrativa, foco no setor. É no planejamento estratégico? É no nível estratégico? Não, é no nível tático, né? Se a orientação é para uma unidade, para um setor, para um departamento, o nível é tático. Então vamos ver a B. O nível tático trata das decisões da organização que a envolvem como um todo. Gente, é no nível tático que eu vou ver a organização como um todo? A visão geral? Não, não é no nível tático, é no nível estratégico. Então B também está errada. Vamos ver a C. O nível operacional toma as decisões de curto prazo, ok?
que cuidam da tradução das orientações táticas para os planos de execução das atividades cotidianas. Perfeito, né? Então, no nível operacional, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as orientações táticas, ou seja, aquilo que foi definido ali no planejamento mais tático, e vou transpor isso para quê? Para as atividades operacionais, para as atividades aí cotidianas, para as atividades da rotina. Então, isso aqui está perfeito. Essas são as características do planejamento operacional, gabarito C, portanto. Vamos continuar analisando, vai que aparece outra, né? Alternativa D. O nível tático estabelece as atividades e recursos que serão utilizados para realizar os objetivos estratégicos da organização. Não, se eu estou falando aqui de objetivo estratégico, né? Você não vai falar em planejamento tático. Além disso, aqui essa definição de atividades, recursos, né, principalmente esse foco em atividade, ele é muito próprio do planejamento operacional. Então, a alternativa D misturou aí várias coisas, na verdade. Então, vamos ver a alternativa E. O nível estratégico toma as decisões cujo impacto acontece no médio prazo. Nada disso. Nível estratégico, o foco é no quê? No longo prazo, não é isso? Longo prazo e não médio prazo. Então, o gabarito é mesmo a alternativa C de casa. Vamos em frente, mais uma questão. Sebrasp STM Técnico Judiciário 2018. Análise que fundamenta um processo de planejamento estratégico tem como foco somente o ambiente interno da organização, de forma a maximizar as potencialidades já existentes nessa organização. Gente, lá no planejamento estratégico eu só vou olhar para dentro, só vou olhar para o ambiente interno, então eu não vou olhar para concorrente, eu não vou olhar para a indústria, eu não vou olhar nada para a economia, para os aspectos macroeconômicos. Isso está errado, né? Falando sobre isso, no planejamento estratégico a gente vai olhar sim para o ambiente. A gente vai olhar como é que estão os concorrentes, como é que está a indústria, quais são as políticas, como é que o câmbio, por exemplo, pode afetar a minha empresa. Então, tudo isso é feito sim no planejamento estratégico. Então, aqui o enunciado está errado porque ele diz que somente, ou seja, ele está dizendo que você só vai olhar o ambiente interno da organização. Isso está errado. No planejamento estratégico, vamos olhar tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo da organização. Enunciado, portanto, errado. Mais uma questão, STM Técnico Judiciário 2018. O planejamento estratégico é uma forma de planejamento com foco no curto prazo. Gente, planejamento estratégico tem foco no curto prazo? Nada disso, né? Planejamento estratégico tem foco no longo prazo. Então, enunciado, portanto, errado. Mais uma questão, FCC DPE Amazonas Analista 2018. Planejamento estratégico consiste em uma das atividades de maior relevância no âmbito das organizações contemporâneas. E conforme apontado pela literatura, vamos ver características do planejamento estratégico, né? Alternativa A. Considera não só os aspectos internos da organização, mas também o ambiente externo, no qual está inserida, exigindo uma visão global e sistêmica. Gente, perfeito, né? No planejamento estratégico, a gente de fato considera não só aspectos internos, mas também aspectos do ambiente externo. Então, isso aqui está perfeitinho. Vamos ver a B. Corresponde à determinação de cursos de ação e engloba decisões com base em objetivos estritamente financeiros, baseados em estimativa de mercado. Gente, isso aqui está errado, porque os objetivos não são estritamente financeiros, ou seja, não são só financeiros. As empresas cada vez mais têm adotado políticas voltadas aí para a sustentabilidade, ou seja, você buscar conciliar objetivos financeiros com objetivos sociais e objetivos ambientais, né? São as três dimensões da sustentabilidade. Então, está errado dizer que o planejamento estratégico foca só em um aspecto financeiro, né? O planejamento estratégico vai olhar a organização como um todo. Então, ele vai considerar não só o aspecto financeiro, mas também o aspecto social e ambiental, né? Então, a alternativa B está errada por isso. Vamos ver a C. Diz respeito a decisões a serem tomadas no futuro, sendo, portanto, uma atividade reativa e prospectiva. Gente, é uma atividade reativa. O que é uma atividade reativa? É aquela que reage, ou seja, primeiro acontece e aí eu vou reagir. Então quer dizer que o planejamento é isso? Você primeiro executa e depois planeja? Não, isso está errado, né? Todo tipo de planejamento, não só o estratégico, todos os planejamentos, eles seguem o que? A precedência, né? O princípio da precedência. Ou seja, primeiro eu planejo e aí sim, depois eu executo. Então, o planejamento não é uma atividade reativa. Por quê? Porque ele não é uma reação a nada, ele vem antes da execução, né? Então, a alternativa C está errada. Vamos ver a D.
equivale ao planejamento operacional. Gente, planejamento estratégico é a mesma coisa que planejamento operacional? Não precisa ler mais nada, né? Isso está errado. São tipos de planejamento totalmente diferentes, foco diferente. A alternativa é: estabelece apenas indicadores para um horizonte mais próximo e de caráter mensurável no curto prazo. Isso está errado, né? Por quê? Porque o planejamento estratégico ele tem um foco, né, no longo prazo. Então ele busca indicadores mais distantes, né, mais voltados para o longo prazo. Gabarito é mesmo a alternativa A. Gente, só para finalizar a aula, eu vou falar um pouquinho sobre o modelo SMART, tá? Isso não é tão cobrado, mas eu já vi algumas questões serem cobradas sobre o modelo SMART aqui nessa função de planejamento. Então eu resolvi incluir aqui para a gente conseguir matar essas questões. Pois bem, nós já falamos bastante que o planejamento ele é o que? A definição de objetivos e meios para alcançar esses objetivos. Não foi isso? Belezinha. Beleza, mas quais são as características de um bom objetivo? Como eu traço uma boa meta? Então o modelo SMART serve para isso, para trazer características de um bom objetivo. Se você está fazendo um bom planejamento, você tem que elaborar bons objetivos. E o que é um bom objetivo? São justamente os objetivos que seguem esse modelinho SMART. Então um bom objetivo, gente, ele é específico, tá? Ele é específico, ou seja, ele define claramente, né, quais são os elementos que compõem o objetivo. Então, SMART é por causa da sigla, tá, gente? Specific, Mensurable, Table, Relevante e Timely, temporal. Então, são as características de um bom planejamento. Ele tem que ser específico, ele tem que ser mensurável, ou seja, ele deve ser acompanhado por meio de indicadores. Então, toda vez que você define o objetivo, você tem que criar um indicador para acompanhar se a sua empresa, se a sua organização está se aproximando ou não desse objetivo, de maneira mais prática, tá? Imagine aí que você quer perder peso. Esse é o seu objetivo. Quero emagrecer 5 quilos, né? Qual vai ser o indicador para acompanhar esse objetivo? Vai ser o seu peso corporal. Você vai ter que ter algum indicador. Engordei, aumentei 2 quilos, diminui 4 quilos. Então, você tem que ter algum indicador para saber se você está se aproximando ou não do seu objetivo. Então, outro exemplo. Seu objetivo é passar em um concurso. Quais indicadores você pode utilizar? Você pode utilizar percentual de acerto. Então, toda vez que fizer questões, você vai e calcula o percentual de acerto. Porque se você está acertando mais questões, o que isso está te indicando, né? O que esse indicador está dizendo? Olha, ele está dizendo que você está evoluindo, você está se aproximando do seu objetivo de passar em um concurso, né? Então, os indicadores servem para isso. E um bom objetivo, ele tem que ser mensurável, ou seja, ele tem que ser acompanhado de bons indicadores. Um bom objetivo, uma boa meta tem que ter o quê? Tem que ter essa característica de ser atingível, ou seja, deve ser realista e deve depender do esforço da própria organização. Então, não adianta você traçar um objetivo que não depende só de você, né? Então, você tem que traçar um objetivo que seja ali alinhado com o que você pode fazer. E mais do que isso, tem que ser um objetivo realista. Não dá, por exemplo, para você almejar, por exemplo, vou estudar uma semana e vou querer gabaritar todas as questões de todos os assuntos de administração. Esse vai ser meu objetivo. Não, esse vai ser um objetivo ruim, né? Por quê? Porque ele não vai ser atingível. Não vai ser em uma semana que você vai conseguir gabaritar todas as questões de administração, né? Então, todo objetivo, seja um objetivo pessoal, seja um objetivo de uma empresa, tem que ser atingível. Outro ponto, ele tem que ser relevante, ele deve estar relacionado a aspectos cruciais para a organização, coisas realmente importantes. Então, se você é um concurseiro e quer fazer um bom objetivo, seu objetivo tem que estar associado aí com aspectos importantes da sua preparação. Você pode definir como objetivo, por exemplo, quero atingir 80% de acerto em todas as disciplinas do meu concurso. Esse é um objetivo que é relacionado ao seu objetivo maior, né? Qual é o seu objetivo maior? Não é passar em um concurso? Então, se você está acertando muitas questões, você está se aproximando do seu grande objetivo. Então, existe uma relação, né? Então, tudo bem. Então, tem que ter essa relação. O objetivo que você está traçando, ele é relevante para o que você quer alcançar. O que não seria um objetivo relevante? Você definir, por exemplo, que quer tomar 20 copos d'água por dia. Né? Talvez isso seja importante para outra coisa, talvez para manter uma saúde adequada, né? Mas isso não tem relevância para o seu objetivo de ser aprovado no concurso. Então, é isso que a gente está vendo aqui. Um bom objetivo, ele tem que enfatizar aspectos cruciais ali do seu
seu objetivo, né, maior de aprovação. Então, se você quer ser aprovado, todos os seus indicadores, todas as suas metas têm que estar alinhadas com a aprovação em concurso. Percentual de acerto, horas líquidas de estudo, tem que ter uma orientação com esse objetivo. Não dá, quero beber água. Não faz sentido, não tem coerência. É isso que a gente está falando aqui. Outro ponto, né, é a característica da temporalidade, ou seja, todo objetivo tem que ter um prazo para ser alcançado, né? Um bom objetivo, ele traz ali um período. Olha, isso aqui eu quero alcançar em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Né? Então tem que ser ali, ter um marco temporal. Gente, e assim a gente finaliza a parte teórica da aula de planejamento. E aí revisa, vê essa aula porque ela é bastante importante, dá uma olhadinha na apostila também, e aí eu estou te esperando já no nosso bloco de resolução de questões. Vamos praticar muito com questões sobre esse assunto. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.